Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. Segundo dados do último censo de 2010, 84% da população brasileira vivem nas cidades. Em razão dessa concentração populacional nas áreas urbanas, aliás, uma tendência mundial, há também uma concentração de problemas e, naturalmente, de busca de soluções. Questões como redução das desigualdades, garantia de emprego, segurança, mobilidade, habitação, educação, saúde, preservação ambiental e lazer ganham grande importância estratégica de condução das cidades, gerando sensível impacto econômico. A economia das cidades criativas. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está aqui conosco para detalhar esse tema é a economista Ana Carla Fonseca Reis, da empresa Garimpo de Soluções. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado, mais uma vez. É um prazer. Vamos começar pelo princípio, né? Dizendo o que é uma cidade criativa e o que distingue essa cidade criativa das cidades que não são consideradas criativas. Perfeito, Erival, porque é interessante, quando a gente começa a discutir muito as cidades, são tantos termos voltados às cidades, muitas vezes as pessoas se referem ao mesmo termo imaginando coisas distintas. E por conta dessa falta de harmonização, eu convidei 18 colegas de 13 países para que dissessem o que é justamente uma cidade criativa e como é que ela consegue se transformar em função de sua criatividade. Independentemente da escala, do contexto socioeconômico, da história das cidades, o que a gente percebeu é que uma cidade que se pretende criativa tem ao menos 3 características. A primeira delas são inovações, mas inovações das mais diversas ordens, não só de bancada de laboratório. A segunda são as conexões, uma cidade mais conectada entre si, onde o público e o privado trabalham juntos, o local e o global, uma cidade que dialoga. E a terceira é cultura. Cultura como valores, cultura como impacto econômico e cultura também como geração de um ambiente mais propício à criatividade. Então, uma cidade, independentemente, de novo, de seu contexto, acaba sempre tendo essas 3 características quando aproveita melhor a criatividade de seus habitantes. Quais são os principais atores de uma cidade criativa e qual é o papel do governo para que ela, de fato, possa ter a plenitude de ser cidade criativa? Então, a cidade é um ser vivo, né? E ela é composta pelas pessoas que aí estão. Quanto mais criativas forem as pessoas, de modo geral, mais criativa a cidade será. Mas de pouco adianta a sociedade civil, que é um dos principais atores, ser criativa se não forem geradas as condições para que essa criatividade se converta, inclusive, em inovação. E aí o papel do governo é fundamental. No direcionamento de políticas públicas, na articulação de marcos regulatórios, no oferecimento de infraestrutura, inclusive, uma questão crucial que é de espaço público, né? Garantia de segurança, inclusive, no espaço público. Eu acho um assinte que os nossos jovens hoje se encontrem em estacionamento de supermercado 24 horas ou em posto de conveniência, loja de conveniência de posto, porque, afinal de contas, no parque ou na praça eles se sentem inseguros. Então, eles vão lá tomar cerveja no posto de gasolina. Quer dizer, que tipo de espaço público a gente está buscando, né? E o governo claramente tem que fazer isso. E o setor privado, lógico, porque traz também um amálgama importante, inclusive em termos de investimentos em infraestrutura, de inovações, de olhar para frente. Agora, perfil, assim, por exemplo, tem esses atores aí que o Beto até colocou, né? Quer dizer, então, como é que são, assim, existe um perfil de um governo, o que é que o governo tem que ter, quer dizer, que pré-requisitos devem ser seguidos para que uma cidade se torne criativa em função desses atores, da atuação dessas pessoas, dessas entidades. Quer dizer, que perfil eles têm que ter? Tem que ter um perfil educacional, as pessoas individuais, os agentes, enfim, qual é o perfil? Eu apontaria pelo menos 2 características. A primeira delas é de pessoas ou de governantes que joguem junto, né? E aí eu acho que a gente vem passando nos últimos tempos, em especial, por um problema muito grave, que é da gente fazer o loteamento dos cargos públicos, muitas vezes em função de siglas partidárias e não de competência técnica ou de ideologia. E isso atrapalha bastante, porque se eu tenho que falar de uma cidade, a cidade é mais do que só economia, é mais do que só cultura, é tudo junto. Então, essas pastas públicas teriam que se relacionar, né? Se a gente não articular, a coisa não funciona. Mas também uma característica aí, do ponto de vista mais pessoal, que é fundamental, que seja uma pessoa, que sejam governantes mais dispostos a dialogar com a sociedade civil. E que não simplesmente falem, mas que ouçam, que envolvam a sociedade. Quer dizer, já no início de um projeto de desenho urbano, colocar isso à sociedade, fazer uma maquete no espaço público, colocar numa estação de trem ou perto do ponto de metrô, para as pessoas verem aquilo que a cidade está se transformando, né? O Jaime Lerner diz que a cidade é um sonho, então ela tem que ser um sonho coletivo. E o governante, muitas vezes, quando tem, inclusive, uma ideia muito interessante para o desenvolvimento daquela
cidade, precisa compartilhar esse sonho, porque senão ele acaba sonhando sozinho, e a cidade não é feita de uma pessoa. Mas quais são as condições fundamentais para, de fato, uma cidade se tornar criativa? Porque, por exemplo, uma cidade que não tem coleta de lixo, não tem transporte público, não tem uma rede hospitalar, não tem, enfim, ela pode a si mesmo se tornar criativa sem essas pré-condições? Beto, essa é uma questão interessantíssima, porque volta e meia a gente diz que a criatividade, a necessidade é a mãe da invenção, né? E muitas vezes as inovações de fato ocorrem quando as circunstâncias são as mais precárias, porque a pessoa tem que inventar um material para construir a casa dela na ausência de outro. Mas eu acho que isso tem um limite. Então, a primeira questão que eu veria é justamente investimento em educação. Porque as pessoas podem ter ideias brilhantes, mas se aquelas ideias não forem concretizáveis em inovações, param nas ideias. Ou alguém até pega a ideia e faz alguma coisa com aquilo e não dá o crédito a essa pessoa. Então, por mais carentes que sejam as condições dentro de uma cidade, há alguns aspectos que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é investimento em educação. Educação como capacidade de raciocínio, análise crítica, filtro de informações e transformação em conhecimento, que claramente tem uma influência importante de banco de escola, mas também tem um papel da pessoa em ter interesse, em ir atrás, em ler, em se informar, né? Porque pode haver também investimentos numa educação que não seja criativa, educação burra. Claro, claro, que formata, né? Muito número não é qualidade. Exato. Quer dizer, a própria educação tem que ser transformada, né? Porque é a educação que é aberta à criatividade. A gente vai perdendo isso ao longo da escola fundamental, né? Em especial depois de alguns anos. E tem uma questão que eu acho que é fundamental também, que é a capacidade de expressão das pessoas, a liberdade de expressão. Não tem como uma cidade ou um país, eu diria, ser criativo se as pessoas viverem sob ditadura ou viverem com receio de se exporem, né? Então, esse respeito à ideia do outro, inclusive a gente acompanha problemas em democracias muitas vezes, né, de retaliações e afins, a pessoa começa a ficar embutida. Não é só o musicista que a gente sente que não tem alma, que tem muita técnica e dedicação, mas não tem alma porque ele tem medo de se expor. Mas é o cidadão comum, muitas vezes, que acaba não trazendo a ideia dele à baila porque ele não sabe exatamente se aquilo vai gerar alguma coisa negativa ou não. Então, expressão e educação acho que são duas coisas importantíssimas. Agora, uma cidade grande, ela tem naturalmente uma diversidade muito grande, né, muito ampla, e aparecem pessoas criativas, né, talentos e tal. Agora, a cidade criativa, o destino de uma cidade criativa, ele é reservado para grandes cidades ou uma pequena cidade pode se transformar numa cidade criativa? Sem ter essa escala, né? Eu sou da postura que a diversidade se dá pelos pontos de vista e pelos debates, não necessariamente pela formação ou pelo fato da pessoa daquela cidade aglutinar pessoas de diferentes nacionalidades. E se a cidade é feita de pessoas, independentemente da escala dela, ela pode sim ser criativa. A gente tem exemplos de cidades pequenas e tem exemplos de cidades grandes, onde é até mais complicado a cidade ser criativa. Porque acontece uma coisa interessante com as cidades, que a gente toma parte pelo todo, né? Então a gente fala assim, do que é o bolo? O bolo é de chocolate. Mas só tem chocolate? Não, tem farinha, tem ovo, tem tudo. A gente olha para uma cidade e fala assim, essa cidade é criativa, porque tem o bairro X. Mas e os outros bairros? Como esses bairros participam desse bolo comum que acaba sendo a cidade? Então, no caso de cidades grandes, muitas vezes a gente tem até mais complicações para desenvolver a criatividade de uma forma homogênea e não concentrada, num arquipélago de bairros, do que na cidade de menor porte, onde essas conexões já existem, né? Quais são os exemplos de cidades criativas de pequeno porte no mundo que podem ser citados? Eu vou começar por uma que, para a gente, é de pequeno porte, embora seja a segunda maior cidade da Noruega, que é a cidade de Bergen. E Bergen tem eu acho que tem um destaque em termos de criatividade, em especial de capacidade de transformar problemas em soluções, que é muito interessante. A cidade é um biscoizinho, é um conto de fadas no meio das montanhas e na entrada dos fiordes, que é o cartão postal da Noruega. E a gente imagina, diante dessas circunstâncias, deve ferver de turistas o tempo todo. E, de fato, muitos turistas vão, mas não necessariamente ficam na cidade, porque lá chove muito. Então, um país onde faz frio a maior parte do ano com chuva não é necessariamente mais interessante para passar as férias. E o que eles começaram a perceber nos últimos poucos anos? Que o que sempre foi visto como um problema, que é chuva, agora pode ser visto como uma solução na iminência da gente ter um problema de fornecimento de água potável para o mundo. Então, as cidades criativas são cidades que estão sempre se transformando, estão sempre tentando encontrar soluções para problemas cotidianos, inclusive, ou antecipar algumas oportunidades. Essa possibilidade de transformar problemas em soluções, né? E não olhar para o
os problemas que os outros não têm, e sim pensar como é que transformam os próprios. Para pegar uma cidade do Brasil, tem uma que me encanta sempre, que é Paraty. E Paraty passou por uma série de problemas, passou por um pico áureo durante o período colonial, depois entrou em ostracismo e ficou meio que conservada, até a década de 70, com a inauguração da Rio Santos. Quando a cidade foi redescoberta pelos turistas e veranistas, foi praticamente natural, como infelizmente sempre ocorre, que esses turistas veranistas comprassem as casas do centro antigo, patrimoniais, inclusive porque muitas vezes aquelas casas estavam sendo deterioradas e as pessoas não tinham condições de preservá-las ou de restaurá-las. E a população local muitas vezes acabava sendo expulsa para a periferia, para lá do muro do aeroporto. Mas em termos simbólicos, ou seja, no que não é visível na cidade, começou a ser formada uma esquizofrenia, porque os turistas, ou quem era de fora, ficava detentora do patrimônio material, do centro da cidade, que é muito simbólico, e a comunidade ficava detentora do patrimônio material, as tradições, as procissões, as festas, ficava nas periferias. Isso gerava uma série de conflitos. Então a cidade acabou, aí uma iniciativa da sociedade civil, por meio de uma ONG chamada Casa Azul, inclusive, que é de Paraty, começou a organizar a Festa Literária Internacional de Paraty para envolver as comunidades. E aí que a própria comunidade se reapropriasse da cidade. É uma cidade que não tem, sei lá, 40 mil habitantes. Então, é uma cidade para o nosso porte também pequena e que começa a dar várias pautas, né, de que processos devem ser desenvolvidos. O envolvimento da sociedade civil, essa parceria entre público e privado, se remeter à própria história para poder olhar para frente, né. Será que Ouro Preto também teria esse perfil? Porque ela tem tanto história quanto tradição. Hoje ela é uma cidade universitária. Teve a infelicidade de ter os problemas de sempre, até um ritual macabro lá, coisa assim. Mas ela também tem dificuldades arquitetônicas, o patrimônio, coisa dessa natureza, apesar de ser também um centro político e cultural muito importante, com o Festival de Inverno. Eu acho que tem algumas questões, eu nunca trabalhei em Ouro Preto, mas eu acho que tem algumas questões interessantes. A primeira dificuldade que eu vejo pensando na cidade é o fato dela ter sido tombada, né? Como é que a gente tomba uma cidade? Tudo bem que isso tenha sido feito em 38, mas a partir do momento em que tudo fica semi-congelado, essa criatividade também acaba encontrando uma série de dificuldades para transpor os muros das paredes. E as paredes. Por exemplo, na hora de fazer a reforma do telhado da minha casa, eu não posso usar um outro material que de repente tem a mesma carinha, mas é um material mais moderno que não existia à época, que vai preservar. Não pode, porque isso também é tombado. Então, o fato da cidade ser tombada e não simplesmente uma casa acaba atrapalhando um pouco essa liberdade que a gente teria de encontrar soluções alternativas para os problemas da própria cidade. Agora, sem dúvida alguma, é um polo de efervescência de história, de tradições, essa vivacidade que os universitários trazem. E há uma questão importante, porém, que me parece interessante salientar, que quando a gente organiza festas, festivais, a sociedade civil tem que ter uma participação importante, porque senão fica algo na cidade e não da cidade. É como um disco voador que vem, deixa a grama machucada e depois vai embora e volta no ano seguinte. Até que ponto a sociedade se apropria ou não, ou participa ou não daquela atividade que desenvolve na casa dela, é algo importante da gente contemplar quando analisa uma cidade criativa. A questão, você citou aí, a questão da Noruega, né? Quer dizer, uma cidadezinha da Noruega, e se pegar uma cidadezinha do Brasil, quer dizer, vai ter uma discrepância. A primeira que vai chocar é a questão da renda, né? Claro. Como é que é tratada na questão das cidades criativas essas desigualdades sociais que existem muito nas cidades brasileiras, são muito marcantes nas cidades brasileiras, questão de renda, educação, saúde, saneamento básico, quer dizer, qual é o ponto de partida? Uma cidade, aí eu me associo ao Beto, você pode ser criativa sem ter resolvido esses problemas drásticos de distribuição de renda e de saúde, de redução da pobreza? A gente pode falar de alguns bolsões de criatividade na cidade, se ela for muito desigual, mas eu não imagino que ela seja uma cidade criativa. Não que ela necessariamente tenha que ter todos esses problemas sanados para ser uma cidade criativa, mas ela tem que estar num processo de transformação. Porque senão, de novo, a gente tem alguns bairros e algumas pessoas que são entendidos como criativas, mas todo o resto do bolo fica empantumado. Mas assim, essa criatividade, uma cidade, por exemplo, que ela se enfeita para uma determinada época do ano, aí promove uma determinada festa e tal, atrai turistas, aquilo gera renda na cidade, vira uma coisa econômica, até propicia alguns empregos temporários e ajuda um pouco. Quer dizer, é considerada uma cidade criativa por ter saído daquele marasmo ou não? Não, porque isso vem de fora para dentro. O principal foco da cidade tem que ser o habitante, não o turista. E muitas vezes isso é complicado porque a cidade se prejudica em função das festas que organiza.
Nós temos aqui exemplos interessantes, eu voltaria até ao de Ouro Preto, porque ela já foi, por exemplo, sustentáculo da Revolução Industrial com o ouro que exportava lá na Inglaterra, por exemplo. Ela poderia ter sido um polo industrial, que não foi, poderia ter sido, né? Ela foi um centro cultural fundamental, Maria de Dirceu, ela foi o centro dos sonhos de liberdade de Tiradentes, por aí afora. E hoje, na atualidade, como patrimônio histórico, ela não pôde desenvolver sobre esse patrimônio uma condição de superar os problemas que tem, arquitetônico, de trânsito, de preservar o patrimônio, de problemas de enchente, mas tem a sua temática rica, por exemplo, é religiosa, é histórica, é carnaval e é estudantil, universitária, de pesquisa também. Mas veja quantos ciclos. O que eu acho super interessante dentro dela, quando a gente analisa cada cidade, cada uma é uma, né? Isso aqui é fascinante. Como é que a gente entende quais são essas lacunas dentro dessas características de inovações, conexões e cultura para que a gente possa resolver problemas como esses que você aponta em Ouro Preto? Pode ser que a cidade seja profundamente inovadora, mas essa inovação esteja dentro dos muros da universidade ou dentro de alguns locais e não necessariamente no tecido urbano. Dos desafios seria como é que a gente faz com que essa inovação, essas cabeças pensantes e criativas, se dediquem também e se voltem à cidade, não estejam simplesmente transitando por ali, mas elas façam parte desse contexto, né? A gente transvasar essa criatividade para o tecido urbano é a primeira característica fundamental para transformar uma cidade. Os modelos históricos de cidades criativas. No próximo bloco, aguarde.